Eu sou Walter Procópio. Hoje nós vamos estudar mais 3 capítulos da Bíblia, esse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Capítulo 37, aqui começa de forma tão clara a história de José. A história de José, ela é repetida ao longo da Bíblia, nós citamos ela muito porque é uma história muito linda. Capítulo 37 começa dizendo assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Deixa eu chamar a atenção, é muito lindo quando você começa a perceber, e talvez você percebeu na sua leitura, que Abraão vai peregrinar na terra, ele passa por vários lugares, Isaac vem passando pelos mesmos lugares que o seu pai, e agora Jacó está passando pelos mesmos lugares que o seu pai e que o seu avô. Não é à toa que Paulo, em Romanos, ele vai dizer que nós devemos seguir a fé de Abraão. A ideia que ele traz é de alguém que está andando na areia, está deixando as pegadas, e nós devemos seguir as pegadas. Siga o exemplo, siga o caminho de quem está dando certo, de quem tem uma vida bonita, uma vida que agrada a Deus. Porque se você seguir os mesmos passos dessa pessoa, você vai ter o mesmo resultado que ela. Capítulo 37 fala da história da família de Jacó. Olha o verso 2, esta é a história da família de Jacó. Então, ele vai contar a história da família de Jacó. Então você imagina que o ator principal dessa história é Jacó. Só que do capítulo 37 não é mais Jacó. É um menino, um jovem, o mais novo da casa, José. E José, aqui a Bíblia vai começar falando que Jacó amava José, porque ele era filho da sua esposa que era estéril. E Jacó fez uma túnica para José. Uma túnica que os seus irmãos não tinham. E a Bíblia diz que os irmãos tinham inveja de José. José, ele não era assim também bem santinho. Se você ler o capítulo 37, ou vai ler, você vai ver que José, ele ia até os irmãos que estavam no campo e voltava para o pai contando as histórias do irmão, contando as fofocas. E aí, José vai ter um sonho. Deus deu a ele um sonho. Eu gosto de falar desse momento dos sonhos, que este sonho é a mão invisível de Deus na história dessa família. É a providência de Deus. Guarde isso, a mão invisível de Deus. Porque lá na frente, tudo que está acontecendo com José tem um propósito. Tem um propósito. Quando José vai ao campo, os irmãos já tinham ouvido o sonho, o coração deles já estavam assim, sabe, com ódio de José. Eles desejam matar José. E eles não matam pela intervenção de um dos irmãos. Ele tem uma ideia, vamos vender ele como escravo? E José é vendido como escravo. Eles pegam a túnica, matam o animal, sujam de sangue, levam para o pai e dizem para o pai: olha, José morreu. E Jacó vai ficar em luto. Você imagina você vivendo isso pelas mãos dos seus irmãos. Ele sendo um dos irmãos mais novos, confiava nos mais velhos, ele é vendido como escravo. E aí a Bíblia vai nos falar que ele é vendido como escravo e ele vai chegar na casa de Potifar. E aí o verso de número 33, ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. O capítulo 37 termina com o verso 36, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Aqui a Bíblia dá uma pausa na história de José, no capítulo 38, para falar da história de Judá e Tamar. A história de Judá e Tamar. E o verso 1 do capítulo 38 diz assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irã. Judá, ele vai se deitar com Tamar. E aqui nós temos um problema tão grande. Por quê? O verso de número 11. Disse então Judá a sua nora, Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho, Selá, cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Os filhos de Judá, o filho de Judá tinha casado com Tamar. E se você ler a história, já era algo cultural, que vai se tornar algo na lei, que na morte do esposo, o irmão deveria assumir o seu lugar. E Judá,
ele sabia disso e ele vai enrolando Tamar. E aí se você for aqui, ó, comigo, um pouquinho mais, se a gente for no metade do capítulo 38, você vai ver que Judá, verso 20, Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não encontrou. O que acontece nessa história? Eu li esse texto porque ele está no meio e ele faz a gente conectar. Tamar, como ela está sendo enganada por Judá, ele não entrega o seu filho para se casar com ela, como mandava aquela cultura, ela vai se disfarçar de prostituta e vai deitar com Judá. E Judá deixa uma garantia e ele vai descobrir que ele acabou se deitando com Tamar. Olha aqui o verso de número 24. Cerca de 3 meses mais tarde, dissera a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se. Na sua prostituição ficou grávida. E aí, olha o que Judá diz. Tragam-na para fora e queima-na viva. E é nesse momento que ela vai revelar que o filho que ela carrega é dele. Então a Bíblia nos dá uma pausa nessa história. Pastor, isso é importante? É importante. Porque Judá, é da tribo de Judá que vai vir Jesus. É da tribo de Judá. E aqui, ó, termina dizendo assim o capítulo 38. Verso de número 29. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no poço, e foi-lhe dado o nome de Zera. Esses 2 nomes vão ser muito importantes se você for analisar a genealogia de Jesus lá por meio do Evangelho de Lucas. Esses nomes na Bíblia não são coincidência, eles estão amarrados. Na leitura simples a gente não percebe, mas num estudo aprofundado faz toda a diferença. Quando você for estudar um nome na Bíblia, procure o significado dele, porque o significado fala muito. Então a Bíblia começou no capítulo 37, falando do sonho de José, ele foi vendido, deu uma pausa para falar de Judá, e agora no 39, volta a história de José. Lembrando que a história é da família de Jacó. E na verdade fala de Judá, que é um dos filhos, e agora a história vai se deter na maior parte em José. José está na casa de Potifar, e a Bíblia vai dizer algo, capítulo 39, quando você lê, que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Olha a diferença quando alguém entra na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa, que carrega a bênção de Deus. Potifar foi abençoada por causa de José. José chegou como escravo, vendido pelos seus irmãos. E na casa de Potifar, nós vamos ver que a mulher de Potifar, ela vai querer ter relação sexual com José. Mas José se mantém fiel. Uma das marcas de José é a fidelidade. Ela vai levantar uma falsa acusação sobre ele. Ele vai ser lançado em uma prisão ali no Egito. Uma prisão. Então ele sai da casa de Potifar, que ele tinha um controle de toda a casa, e Potifar só deu o controle por causa dos resultados de José, mas agora, como foi acusado injustamente, ele vai para a prisão. E agora, o capítulo 40, é o momento que nós vamos estudar amanhã, onde José está na prisão. Talvez você pode falar assim, mas que história triste. É vendido para os seus irmãos como escravo. Quando a vida dele começa a melhorar, ele é acusado falsamente e agora ele está dentro de uma prisão. A história de José parece que ela vai piorar um pouco antes de melhorar. E é muito interessante isso. Às vezes a gente acha assim, não pode piorar. E piora mais um pouco. Mas algo que nós vamos ver lá na frente é que a mão invisível de Deus estava com José, levando ele para um plano. E o próprio José, lá na frente, vai olhar para trás e vai reconhecer que Deus estava no controle da sua história. Não esqueça, ler sobre José e os próximos capítulos que vamos estudar é ver a soberania de Deus. Um Deus soberano que está no controle da história, que está escrevendo a história. Deus não está a parte da história, Deus faz parte da história. Então, ao ler esses capítulos e a história de José, saiba, a sua história também está sendo escrita por Deus. Deus não perdeu o controle da sua história.
Eu quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós vamos estudar mais 3 capítulos. Segue comigo, vamos ler a Bíblia toda em um ano juntos. E eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir, para mais 3 capítulos. Deus te abençoe.